Olá, pessoal, tudo bom? Bom, qual é a nossa missão de hoje? A nossa missão de hoje é aprender um pouquinho a respeito dos atos unilaterais. Os atos unilaterais estão previstos do artigo 854 até o artigo 886 do Código Civil e nos contratos, propriamente dito, a obrigação ela surge quando há o encontro de vontades entre os negociantes. Já nos atos unilaterais, existe a expressão da vontade de uma só parte, ou seja, se forma um ato unilateral quando o agente se manifesta com a intenção de cumprir a obrigação. Feita essa declaração de vontade, ela se torna exigível ao chegar ao conhecimento da outra parte. Então, na maioria das vezes, essas expressões provenientes de apenas uma das partes não ensejam uma obrigação jurídica. Manifestar o desejo de ser credor ou ser devedor normalmente não gera um vínculo no polo ativo ou no polo passivo. São poucos os casos em que, para validar o negócio jurídico, é necessário apenas a manifestação de uma das partes. Hoje a gente estuda 3 dessas situações: a promessa de recompensa, o enriquecimento sem causa e o pagamento indevido. Essas 3 a gente estuda hoje, então, para poder entender um pouquinho mais a respeito dos atos unilaterais. Para começar, a promessa de recompensa está prevista do artigo 854 até o 860 do Código Civil. E a doutrina até diverge a respeito da natureza jurídica do Instituto. Alguns dizem que não distingue a oferta dirigida a qualquer pessoa indeterminadamente, a qual é reputada aceita pelos receptores sucessivos, ou seja, o vínculo obrigatório só se forma com a manifestação do terceiro que preencheu a condição ou desempenho relativo ao serviço, aceitando assim esse vínculo, aceitando a oferta. Outra corrente já defende que se considera a promessa de recompensa um negócio jurídico unilateral. Então, obriga aquele que emite a declaração de vontade desde o momento em que ela se torna pública, independentemente de qualquer aceitação. Então, a primeira corrente precisa aceitação, para a segunda corrente não precisa aceitação. O Código Civil acaba adotando a segunda corrente, realçando realmente o caráter vinculante dessa declaração unilateral da vontade. Então, a promessa de recompensa, ela não é uma mera promessa de contrato, mas uma obrigação já assumida com a própria declaração de vontade. O promitente, ou seja, aquele que faz a promessa, ele se vincula obrigacionalmente, ainda que o aceitante, aquele que aceita a promessa, haja executado o trabalho desinteressadamente, ou seja, que não tenha sido conduzido a desempenhar aquela tarefa porque tinha a promessa de recompensa. Onde é que está o conceito desse tipo, desse ato unilateral? No artigo 854 do Código Civil. O artigo 854 diz: aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai a obrigação de cumpri-la. Então, a partir do artigo 854, a gente pode ver o conceito e o porquê de um ato unilateral de uma promessa de recompensa. O dispositivo, ele é claro ao proclamar que o promitente, ao declarar que se propõe a recompensar ou gratificar o terceiro, assume a obrigação de cumprir o prometido. Então, a promessa de recompensa, ela pode ser definida como um ato obrigacional de alguém que, através de um anúncio público, se compromete a recompensar ou gratificar uma pessoa que preencha certas condições ou desempenhe certo serviço. Qual o melhor exemplo de promessa de recompensa? As hipóteses mais comuns de promessa de recompensa são justamente aquelas que são feitas
no sentido de encontrar um objeto, um animal perdido, que tenha um valor, que seja um animal de estimação, ou mesmo encontrar uma pessoa desaparecida, ou ainda fornecer informações para a captura de criminosos. Então, todas essas são promessas de recompensa, são exemplos de promessas de recompensa. O fundamento da obrigatoriedade da promessa está justamente no sentido de que existe uma razão ética por trás dessa promessa e do dever de cumprir essa promessa, tá? O dispositivo, inclusive, ele é claro no sentido de proclamar que o promitente, ao declarar que se propõe a recompensar, ele assume uma obrigação de cumprir aquilo que ele prometeu. E aí, nós temos 3 requisitos para a promessa de recompensa. O primeiro é que tenha sido, ou que tenha dado-se publicidade a essa promessa, no sentido do 854 do CPC, e essa publicidade, ela é um pressuposto para haver essa obrigação de cumprir essa promessa. Não é relevante o meio pelo qual eu veiculei essa publicidade. Então, ela pode ser feita pela imprensa, através de jornal, alto-falante, rádio, televisão. Ela pode ser feita através de cartazes, através de folhetos afixados ou distribuídos em locais de grande acesso. A publicidade, ela só deve se dirigir a pessoas indeterminadas, mesmo que pertencentes a um grupo determinado. Por exemplo, pertencentes aos estudantes de uma escola, pertencentes aos frequentadores de um clube. Não pode haver uma individualização. Por quê? Porque se houver uma individualização, eu tenho um negócio bilateral. O segundo requisito que nós temos é a especificação da condição a ser preenchida ou o serviço a ser desempenhado. O que se quer dizer isso? Que o promitente, ele tem que especificar o objeto da promessa, a condição a ser preenchida ou mesmo o serviço a ser desempenhado. Como se trata de uma ação e que essa ação pode envolver, por exemplo, entregar, dar muitos valores pecuniários, um valor muito alto pecuniário, ou mesmo ele pode envolver também um ato omissivo, no sentido de como recompensa prometida aos alunos que não faltarem nenhuma aula durante o semestre letivo. Então, se os alunos não faltarem nenhuma aula, os alunos ganharão algo ou não perderão algo, tá? Esta é uma promessa de recompensa também. O terceiro requisito é a indicação da recompensa ou gratificação. A indicação da recompensa ou gratificação pelo promitente se faz também necessária para que ocorra uma vinculação com esta promessa ou da promessa com a gratificação. O que se quer dizer com isso? Há várias formas de recompensa. E essa recompensa, ela pode consistir na entrega de uma coisa, e aí caracterizar uma obrigação de dar, ou mesmo pode ser a realização de certa atividade por parte do promitente, configurando aí uma obrigação de fazer ou não fazer. Por exemplo, pagamento de um tratamento médico ou pagamento de um curso. Na maioria das vezes, o próprio anúncio já menciona o que é a recompensa. Mas pode acontecer também do anúncio não dizer o que é a recompensa. E aí, caso aquele que cumpriu e que seria o ganhador da recompensa não concorde com o que ele está recebendo, pode ser judicializado a fim de que o Poder Judiciário diga se está correto ou não a recompensa que foi dada. Além desses 3 requisitos básicos, nós temos também os requisitos gerais dos contratos, lá do artigo 104 do Código Civil, e, dependendo do caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, se for uma relação de consumo. Outro artigo extremamente importante quando se estuda promessa de recompensa é o artigo 855 do Código Civil. O que diz o artigo 855? Quem quer que, nos termos do artigo antecedente,
fizer o serviço ou satisfazer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada. Quanto a isso, falava eu antes sobre esse tema. E aí, assim, se houve a promessa, é obrigatório que seja paga por esta promessa, que seja cumprida a promessa. Justamente no sentido do artigo 855. Uma vez realizado o serviço ou uma vez preenchida a condição, o promitente é devedor da obrigação de recompensar ou gratificar aquele que executou a medida, tá? Na hipótese de não cumprir essa obrigação, responde o promitente conforme a natureza e pode responder também por perdas e danos, ou mesmo pela obrigação de fazer ou não fazer, tá? A hipótese, ela se configura como ato fato jurídico. Então, a lei encara como fato, sem levar em consideração vontade, intenção, consciência do agente. Na verdade, o que se quer é só o ato material de cumprir aquilo que estava previsto para ser recompensado. O artigo 857 também vai trazer uma informação importante quando ele diz: se o ato contemplado na promessa for praticado por mais de um indivíduo, terá direito à recompensa o primeiro que o executou. Ou seja, duas pessoas executaram, só que uma chegou, 5 minutos depois a outra chegou, a primeira que cumpriu, a primeira que respondeu àquela proposta, aquele anúncio, ele vai ser o que vai receber a recompensa. Não o segundo, o primeiro. Determina-se aí pelo tempo, não pela qualidade do agente, não pela intenção do agente. E aí o artigo 858 vem e complementa, dizendo: sendo simultânea a execução, a cada um tocará quinhão igual na recompensa. Ou seja, se os dois chegarem juntos, divide-se a recompensa. Se esta for indivisível, se ela for não divisível, no caso, se ela for indivisível, conferir-se-á por sorteio e o que obtiver a coisa dará ao outro o valor de seu quinhão. Ou seja, digamos que a promessa é de dar um cavalo para quem cumprir, tá? A promessa de recompensa envolve um cavalo, porque nem sempre precisa envolver valores pecuniários, precisa envolver dinheiro. Então, envolve um cavalo. Tu não tem como dividir um cavalo. Então, vai ser, se for uma execução simultânea, se os dois chegarem juntos, o que vai acontecer? Vai ser feito um sorteio. Aquele que for sorteado como ganhador do cavalo, fica com o cavalo e vai ter que pagar para o outro o valor de metade do cavalo. É isso que diz o artigo 858 do Código Civil. Também é importante para o nosso estudo a respeito da promessa de recompensa o que diz no artigo 856. E aí a gente volta para o 856 para poder entender. Antes de prestado serviço ou preenchida a condição, pode o promitente revogar a promessa, contanto que o faça com a mesma publicidade. Se houver assinado prazo à execução da tarefa, entender-se-á que renuncia ao arbítrio de retirar durante ele a oferta. Parágrafo único. O candidato de boa-fé que houver feito despesas terá direito a reembolso. O que o artigo 856 quer dizer? O artigo 856 quer dizer que uma vez feita a promessa à pessoa indeterminada, o promitente fica obrigado a ela. Mas ele pode revogar se utilizando da mesma publicidade que ele usou para fazer. Então, ele fez através de cartaz, ele vai ter que revogar através de cartaz. Só que aí, se for marcado um prazo, esse prazo tem que ser cumprido, ou seja, tem que esperar a resposta da outra parte dentro deste prazo. Enquanto não transcorrer o prazo, a promessa tem que ficar de pé. E o promitente não pode se arrepender. Isso, inclusive, está sublinhado pela doutrina do professor
Washington de Barros Monteiro. O cumprimento é obrigatório. Se revogar, diz o parágrafo único, o candidato de boa-fé que tiver feito despesas no sentido de conseguir cumprir a promessa que estava sendo feita, ele vai ter direito a boa-fé, a reembolso. O de boa-fé. O de má-fé, não. De boa-fé tem direito a reembolso, conforme o parágrafo único do 856. Por último, é importante que se analise o artigo 859. O artigo 859 traz a questão da promessa formulada em concurso público. O que diz o artigo 859? Ele diz que nos concursos que se abrirem com promessa pública de recompensa é condição essencial para valerem a fixação de um prazo, observadas também as disposições dos parágrafos seguintes. Parágrafo 1º. A decisão da pessoa nomeada nos anúncios como juiz obriga os interessados. Parágrafo 2º. Em falta de pessoa designada para julgar o mérito, entender-se-á que o promitente se reservou essa função. Parágrafo 3º. Se os trabalhos tiverem mérito igual, proceder-se-á de acordo com os artigos 857 e 858. E aí o 860 diz: as obras premiadas nos concursos só ficarão pertencendo ao promitente se assim for estipulado na publicação da promessa. Quais são as promessas oriundas de concursos? É quando existem concursos para apresentação de trabalhos literários, científicos, artísticos. Nesse caso, justifica-se esses concursos e as promessas oriundas deles pelo espírito de grande concentração por parte dos concorrentes, as pesquisas, os estudos, os esforços. E aí, há uma promessa de recompensa pelos melhores ou por todos aqueles que forem selecionados a participar do concurso. O parágrafo 1º vai dizer que tem um juiz, pode haver um juiz nesse caso. Se não houver nenhum juiz nomeado, o juiz será aquele que prometeu. E essas obras, o resultado desses concursos só será do promitente se constar isso já na promessa. Se quando for publicada a promessa, já aparecer a promessa. Certo? Essas algumas considerações a respeito de promessa de recompensa. Além de promessa de recompensa, a gente tem o chamado pagamento indevido, que é outro ato unilateral, que está previsto no Código Civil dos artigos 876 até o 883. Nesse caso, o pagamento indevido ele é um dos modos de enriquecimento sem causa. O enriquecimento é o gênero do qual o pagamento indevido é uma das espécies, tá? Ele vem do direito romano e ele está previsto no artigo 876 do seu conceito. O que o 876 diz? Todo aquele que recebeu o que não era devido fica obrigado a restituir, obrigação que incumbe aquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a obrigação. Isto é o conceito de pagamento indevido. Então, todo aquele que recebe o que não era devido fica obrigado a restituir esse valor, tá? Verifica-se aqui, além do enriquecimento do acipiens, que é aquele que ficou com o valor, que enriqueceu, também verifica-se o empobrecimento dos solvens, que no caso é aquele que arrecadou o valor. E isso constitui, esse enriquecimento e esse empobrecimento, eles constituem requisito para a caracterização do indébito. Talvez o principal pressuposto é justamente a existência de causa para o pagamento, uma vez que nem todo enriquecimento é considerado injusto, mas somente ele não representa a consequência de uma causa lícita
ou jurídica. O artigo 876, na segunda parte, ele traz a obrigação de restituir. E essa obrigação de restituir, ela incumbe aquele que recebe a dívida condicional antes de cumprida a obrigação. Então, como a prestação ela só se torna exigível depois da ocorrência do evento, ela não pode ser reclamada antes desse fato. Entretanto, não se obriga a restituir o que recebeu o pagamento antes do termo, antes do tempo do vencimento. Por quê? É lícito ao devedor pagar antes do tempo de vencimento. E, nesse caso, ele não pode alegar que ele enriqueceu indevidamente. Se o pagamento indevido tiver consistido no desempenho de uma obrigação de fazer ou para eximir-se da obrigação de não fazer, aquele que acabou recebendo a prestação fica na obrigação de indenizar o que a cumpriu. Na medida do quê? Do lucro obtido. Onde é que está isto? Isto está no artigo 881. Se o pagamento indevido tiver consistido no desempenho da obrigação de fazer ou para eximir-se da obrigação de não fazer, aquele que recebeu a prestação fica na obrigação de indenizar o que a cumpriu, na medida do lucro obtido. Então, na medida, mas vai ter que sim devolver, indenizar. O artigo 877 acaba trazendo a questão de quem deve pagar, quem deve o ônus a quem cabe, tá? Então, o 877 diz, aquele que voluntariamente pagou o indevido, incumbe a prova de tê-lo feito por erro. No caso, nos atos unilaterais, conforme o Código Civil, o ônus da prova é do solvens, ou seja, é daquele que pagou, tá? Então, mas isto vale para o Código Civil. Se nós pegarmos, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, na parte de relação de quando configura-se uma relação de consumo, o ônus da prova se inverte. Além disso, nós já temos decisões jurisprudenciais no sentido de que está dispensada a prova do erro e deferida a restituição aos solvens quando se trata de alguns assuntos específicos. Então, o artigo 877, ele acaba não sendo absoluto. Existem também duas espécies de pagamento indevido. Existe o indébito objetivo e o indébito subjetivo. O indébito objetivo, ou ex re, ele quer dizer quanto ao erro, quando esse erro diz respeito à existência ou à extensão da obrigação. Então, digamos que o solvens paga a dívida que é inexistente, mas que ele achava que existia, ou um débito que já se encontra extinto, ou ainda uma dívida pendente de uma condição suspensiva. Também é caso de indébito objetivo quando ele paga mais do que ele realmente deve, ou ele se engana quanto ao objeto da obrigação. Entrega ao aspens uma coisa no lugar da outra, tá? Então, a devolução nesses dois últimos casos, no caso que ele entrega uma coisa quando ele deve outra, ou que ele paga mais, a devolução da coisa mantém íntegra a obrigação. Mas eu tenho também outra espécie, que é o indébito subjetivo, ou indébito ex persona. Nesse caso, a dívida existe e o engano, ele é pertinente à pessoa a quem paga. Ou seja, a pessoa que paga não é a pessoa que era obrigada a pagar, ou a pessoa que recebe não é o verdadeiro credor.
Nesse caso, por exemplo, eu pago para um homônimo ou eu pago para um irmão, tá? Nesse caso, convencido que deve, o solvens paga. E o acipiens não era o verdadeiro credor. E aí, nesse exemplo, nós vamos ter muito forte a questão da boa-fé ou da má-fé. Por quê? Porque boa e má-fé acaba trazendo consequências diferentes. Então, o 878 do Código Civil vai nos dizer que aos frutos, as cessões, benfeitorias e deteriorações sobrevindas à coisa dada em pagamento indevido, aplica-se o disposto neste código sobre o possuidor de boa-fé ou de má-fé. Portanto, por este dispositivo, nós temos que aquele que recebe de boa-fé um pagamento indevido, ele está obrigado a restituir. E ele é equiparado ao possuidor de boa-fé. Então, na verdade, ele faz jus aos frutos que ele recebeu da coisa indevida, ele faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, e ele pode levantar as voluptuárias. E ainda ele tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias. Não responde também pela perda ou deterioração da coisa. Isso aí está lá nos artigos 1214, 1217 e 1219 do Código Civil. Por outro lado, se ele for possuidor de má-fé, ou seja, se ele for um acipiens de má-fé, ele não tem direito aos frutos e ele responde, inclusive com juros e deteriorações, desde o recebimento da coisa, desde que ele recebeu a coisa. Quanto às benfeitorias, ele vai ser ressarcido somente pelas necessárias e ele não tem direito de retenção, tá? O artigo 1220 vai falar sobre isso. Por que que ele faz jus à indenização das benfeitorias necessárias? Porque aí poderia parecer, ele não deveria nem poder retirar, nem ser indenizado pelas benfeitorias necessárias. Mas é que aí aconteceria um enriquecimento ilícito por parte dele. Então, o código não quer que nenhum dos dois enriqueça, nem aquele que recebeu e não deveria receber, e nem aquele que pagou e não deveria pagar. Nenhum dos dois deve enriquecer indevidamente, tá? Ainda a gente tem a informação quanto ao recebimento indevido de imóvel. Isso está no artigo 879. 879 diz, se aquele que indevidamente recebeu um imóvel o tiver alienado de boa-fé por título oneroso, responde somente pela quantia recebida. Mas se agiu de má-fé, além do valor do imóvel, responde por perdas e danos. Parágrafo único. Ele diz, se o imóvel for alienado por título gratuito ou se alienado por título oneroso, o terceiro adquirente agiu de má-fé, cabe ao que pagou por erro o direito de reivindicação. O que quer dizer isso? O que esse artigo quer dizer? Digamos que para pagamento de algo foi entregue um imóvel e esse imóvel tiver sido vendido. Então, o imóvel que foi dado em pagamento foi vendido. Se ele tiver sido vendido em boa-fé, ou seja, comprado e vendido em boa-fé, e o que vai se responder por isso? Vai responder tendo que devolver a quantia recebida, pagar a quantia recebida. Mas se agiu de má-fé, aí além do valor do imóvel, vai ter que pagar também perdas e danos. O parágrafo único vem e diz, se o imóvel foi alienado por título gratuito, ou se alienado por título oneroso, o terceiro adquirente que agiu de má-fé, cabe ao que pagou por erro o direito de
reivindicação. Então, ele tem o direito de reivindicação sobre esta venda, já que o terceiro adquiriu de má-fé, tá? Então, aí também a boa-fé e a má-fé trazem consequências diferentes para os envolvidos no negócio, tá? O Código Civil também traz, em relação ao pagamento indevido, 3 exceções à regra, 3 situações em que não há o direito à repetição. A primeira delas está prevista no artigo 880 do Código Civil. O artigo 880 diz: fica isento de restituir o pagamento indevido aquele que, recebendo-o como parte de dívida verdadeira, inutilizou o título, deixou prescrever a pretensão ou abriu mão das garantias que asseguravam seu direito. Mas aquele que pagou dispõe de ação regressiva contra o verdadeiro devedor e o seu fiador. O que se quer dizer com isto? Quando o dispositivo ele trata do recebimento de boa-fé de uma dívida verdadeira, tá? Mas ela é paga, esta dívida, por alguém que descobre que não é devedor. Então, ele não deveria ter pago. Só que, como o título foi inutilizado, o credor não tem mais como cobrar. Então, como o credor não tem mais como cobrar, o código abre o precedente de que, então, se resolva a situação através do direito de regresso, tá? É natural que, recebendo o pagamento de uma dívida verdadeira, efetuado por quem se julga devedor, o Aspens não tem interesse nenhum em conservar um título comprobatório, porque aquele título já foi pago, então eu já posso inutilizar o título. Então, na verdade, isso é uma coisa bastante compreensível. E aí, claro que o legislador, pelo menos, dá a possibilidade de que eu entre com direito de regresso para receber daquele que seria o verdadeiro devedor. A segunda exceção está contemplada no artigo 882 do Código Civil. O 882 diz: não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Por quê? Porque mesmo que a dívida exista, e aí nessa segunda exceção a dívida existe, só que ela é paga, por exemplo, em razão de uma dívida de jogo. Ela está se cumprindo daí um dever moral, mas que judicialmente eu não posso mais cobrar. A mesma coisa, a dívida prescrita. A dívida existe, mas não se pode mais cobrar. Então, pagou porque quis pagar. A terceira situação está no 883 do Código Civil, quando ele diz: não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral ou proibido por lei. Parágrafo único. No caso desse artigo, o que se deu reverterá em favor de estabelecimento local de beneficência a critério do juiz. O que o artigo 883 está dizendo? Que se alguém, por exemplo, contrata uma pessoa pagando uma quantia X para que essa pessoa cometa um crime, eu posso cobrar dela? Não, não posso repetir. Porque eu paguei por algo que eu nem poderia pagar, porque eu não posso pagar para alguém cometer um crime por mim. Então, mesmo que haja um enriquecimento do criminoso, eu não posso cobrar o criminoso, porque eu nem poderia estar pagando para ele para que ele cometesse esse crime. Não se pode esquecer do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de débito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Então, no caso do direito do consumidor, tem repetição de débito com devolução em dobro do valor, tá?
Dito isso, nós passamos para o terceiro ato unilateral que a gente trabalha hoje, que é o enriquecimento sem causa. O enriquecimento sem causa está previsto dos artigos 884 até o 886. E aqui nós temos um princípio que veda o enriquecimento sem causa, fundado no quê? Na equidade. Vinda também do direito romano, nós temos que verificar que várias ações têm o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa, como, por exemplo, a repetição de indébito, como, por exemplo, a delocupletamento ilícito, né, que é, por exemplo, a cobrança de um cheque prescrito, ou mesmo até a ação de indenização. Todas essas são espécies do mesmo gênero. E aí, muitas vezes, o enriquecimento sem causa é chamado de enriquecimento ilícito, é chamado de locupletamento ilícito, é chamado de enriquecimento injusto. E o enriquecimento é o gênero de que o pagamento indevido é uma das espécies. Por isso, alguns doutrinadores dizem que o código está ao contrário, deveria primeiro trazer o enriquecimento sem causa para depois trazer o pagamento indevido. Onde que está o conceito do que é o enriquecimento sem causa? No artigo 844 do Código Civil. Aquele que, sem justa causa, e é importantíssimo isto, sem justa causa, sem uma causa justa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la. Se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem que ele tinha esse valor na época em que foi entregue. Então, aqui, nós temos que ter a percepção de que ninguém enriquece do nada. O sistema jurídico não admite que alguém tenha um proveito econômico, obtenha um proveito econômico às custas de outra pessoa, sem que esse proveito decorra de uma causa juridicamente reconhecida, por exemplo, de um negócio jurídico. A causa para todo e qualquer enriquecimento tem que ter uma origem. Então, não pode o enriquecimento ser sem uma causa. Se o enriquecimento é sem uma causa, gera o direito de ser indenizado por isso, ser devolvido por isso, tá? Então, aqui, quando fala em atualização dos valores monetários, é justamente para que a restituição ela aconteça levando-se em conta que está se devolvendo depois e que teve todo o prejuízo oriundo desse enriquecimento, tá? Então, além do valor que enriqueceu sem um motivo, também as consequências desse enriquecimento no sentido da atualização desse valor, porque senão esses frutos dariam um lucro para aquele que causou o prejuízo. Quais são os requisitos para uma ação destas? Primeiro, o enriquecimento do acipiens, do que recebe, daquele que lucra, o empobrecimento do solvens, daquele que paga, daquele que sofre o prejuízo, um nexo de causalidade entre as duas coisas, entre o empobrecimento e o enriquecimento, uma ausência de uma causa jurídica para que ocorra o enriquecimento e a inexistência de uma outra ação que pudesse ser utilizada para o caso concreto. Então, toda vez que eu tiver outra ação judicial que eu possa ingressar, eu não posso ingressar com a ação pertinente ao enriquecimento sem causa. O enriquecimento sem causa é a última possibilidade. Ela só vai acontecer de modo residual, quando nenhuma outra puder ser utilizada para tanto, tá? Não cabe, conforme o artigo 886 do Código Civil, não cabe a restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo ocorrido. E aí, leia-se, tenha outra ação judicial cabível para ingressar com
uma ação de indenização, por exemplo. Então, eu não preciso me utilizar desse direito. O Código Civil, ele é expresso, limitando o exercício da ação de enriquecimento sem causa a 3 anos, conforme o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º. Agora, a lei não determinou qual é o prazo para pagamento indevido, tá? E aí entende-se que o prazo extintivo para ação derivada de pagamento indevido seja o geral, conforme o artigo 205, e aí é 10 anos. O STJ, inclusive, já afirmou posição nesse sentido, e a segunda turma já comentou no sentido de que a restituição do indébito de tarifa de água e de esgoto sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, conforme previsto no 205 do Código Civil. Dito isso, nós encerramos o estudo rápido sobre os atos unilaterais e, numa próxima oportunidade, nós continuaremos estudando os contratos. Até a próxima!